E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar sobre endereço IP e endereço MAC, a diferença de escopo entre o endereço IP e o endereço MAC. Bom, o endereço IP ele é um endereço de nível 3, ou seja, ele é um endereço que faz parte da estratégia de endereçamento da pilha, né, no nível 3, no nível de rede. O endereço MAC já é um endereço de nível 2, de nível de enlace, tá? Mas, beleza, a gente tem que saber isso, mas vamos entender melhor qual é a diferença prática disso aqui, né? Porque assim, muita gente pode se questionar o seguinte: por que é que eu tenho muitas vezes um endereço IP e um endereço MAC? Qual é a relação entre eles, né? Às vezes até eu tenho vários IPs, vários endereços MAC, mais um, mais outro, então como é que isso se encaixa? É isso que a gente vai explicar agora. Bom, o endereço MAC, né, ele é um endereço que está muito associado com o meio. Quando a gente fala meio, é com a mídia, com o meio físico, certo? Com a transação física. Como ele está muito relacionado com o meio, né, ele, ele tem um escopo, ele tem uma abrangência mais limitada do que o endereço IP, certo? Na verdade, o IP ele tem uma característica fundamental que o MAC não tem, que faz com que ele tenha uma abrangência, um escopo bem maior, bem mais amplo. E essa característica é o roteamento. Então, é graças ao roteamento que o endereço IP ele tem essa característica de ter um escopo mais amplo. Vamos para cá. Bom, eu tenho aqui computadores, tem um roteador, né? Imagina o seguinte: imagina que do meu lado esquerdo aqui é a minha rede local. Imagina que é a minha rede local. Imagina que do lado direito é uma outra rede. Você pode pensar assim, a internet é outra rede. Para esse entendimento aqui não tem diferença, tá? Tanto faz. Você pode pensar o seguinte: o que está dividindo ou o que está fazendo comunicar essas duas redes aqui, essa rede LAN, né? Essa rede LAN com essa rede internet é exatamente esse meu roteador, tá? Beleza, então, como a gente falou, o roteador é que é responsável por fazer essa comunicação entre redes, né? Entre as minhas redes. Vamos começar a colocar aqui alguns endereços IPs e alguns endereços MAC para a gente entender como é que isso funciona, tá? Então, o meu roteador ele vai ter uma interface de rede, pelo menos, do lado da minha rede aqui, ó, do lado da minha rede LAN, e ele vai ter também pelo menos uma interface de rede do lado da minha segunda rede aqui, que eu estou chamando de internet, tá? E aí o que acontece? As minhas máquinas, para simplificar aqui o entendimento, eu vou assumir que elas só têm uma interface de rede. Cada máquina dessa só possui uma interface de rede. Você pode imaginar como uma interface cabeada, wireless, não importa, mas ela só tem uma interface de rede. Como cada máquina dessa aqui tem uma interface de rede, deixa eu colocar aqui também, né? Como cada máquina dessa tem uma interface de rede, cada interface dessa vai necessariamente ter um endereço MAC, certo? Então aqui, vamos dizer, por exemplo, que aqui fosse 0, 0. Esse endereço que eu estou colocando aqui, pessoal, é um endereço inventado, tá? Ele não existe. F1. E é para simplificar aqui, eu vou colocar só o finalzinho aqui embaixo, tá? Aqui seria o F2, aqui seria o F3, aqui seria o F4. Então eu tenho aqui 4 estações, cada uma com uma interface de rede, cada interface de rede com um endereço MAC associado com ela. Ok? Tranquilo, né?
além desses endereços MAC aqui, as minhas estações elas também vão possuir pelo menos um endereço IP, tá certo? E aqui eu vou chamar essa primeira aqui de 10.0.0.4, vou chamar essa aqui de 10.0.0.3, essa aqui de 10.0.0.1 e essa aqui de 10.0.0.2. Então eu já associei aqui para cada estação dessa aqui um endereço MAC e um endereço IP. E o meu roteador? O meu roteador, semelhante a essas máquinas aqui, essa interface dele vai ter um endereço MAC, tá? Vou chamar aqui de F5, e vai ter um endereço IP, né? Aqui vamos pensar que poderia ser o endereço IP, por exemplo, 10.0.0.20, ok? Joia. Então, pessoal, preenchemos aqui com as informações, né? E aí, imagina que uma máquina da LAN, da rede local, vai enviar um pacote. Ela quer enviar um pacote. Como é que ela vai fazer? Esse pacote, ele vai sair. Vamos pensar, por exemplo, nessa máquina aqui, ó, certo? Essa máquina aqui. Esse pacote, ele vai sair com um endereço IP e um endereço MAC de origem, né? Porque o pacote, em diferentes momentos, ele vai trazer essa informação, né? Tanto do endereço IP de origem, quanto do endereço MAC de origem, certo? E esse pacotinho, ele vai ser encaminhado para o nosso roteador, né? Assumindo que o destino, naturalmente, não seja na rede local. Se o destino ele é fora da rede local, ele vai ser encaminhado para o roteador. Quando esse pacote ele chega no roteador, vai acontecer uma coisa interessante. Quando ele é encaminhado, ele perde a informação do endereço MAC. Como assim ele perde informação? Porque o que acontece é o seguinte, o meu roteador ele vai pegar a informação de nível 3 para cima, e vai desconsiderar a informação de nível 2 para baixo. Então, o meu roteador ele vai montar um novo quadro para esse pacote. Quadro é exatamente a informação associada com o nível 2, né? Então ele vai montar um novo quadro, e esse novo quadro vai trazer o endereço MAC do próprio roteador. Então a gente não colocou aqui desse outro lado o endereço MAC do roteador do lado da internet, mas só para a gente complementar aqui, ó, poderia imagina aí que é alguma coisa, 2 pontos AD, certo? Então quando esse pacote, por exemplo, ele saiu daqui, ó, chegou no roteador e foi encaminhado, por exemplo, para essa máquina, o que vai acontecer é que esse pacote, no momento que ele sai do roteador, já na outra interface, ele já não traz mais a informação do endereço MAC, né, que fazia parte da LAN. Por quê? Porque o escopo, a abrangência desse endereço é apenas a LAN. Fora desse ambiente aqui da minha LAN, não faz sentido esse endereço, não faz sentido, certo? Fora desse ambiente aqui, não faz sentido o endereço MAC aqui da minha máquina, certo? Porque ele não é endereçável, ele não é alcançável, certo? O meu endereço IP, ele é alcançável, certo? Ele é roteável. Então ele tem essa característica, certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, né? Quem gostou, dá um like aí. Valeu!